Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 31 de dezembro de 2016. Para aqueles que vão ver o meu vídeo somente hoje, e provavelmente não vejam amanhã por qualquer outro motivo, já meu feliz ano novo de 2017 para todos vocês, que tenham um ano próspero, melhor em algum sentido, né, que a vida de vocês melhore de algum modo em 2017. Gente, eu vou aproximar mais uma vez a câmera para só mostrar o título disso aqui, alguma coisinha, e depois eu trago de volta a câmera para mostrar para vocês. Um minuto. Então, olha aqui. Ministro do STF diz que Lula, mesmo sendo réu, pode ser presidente. Marco Aurélio Melo, né? Um candidato a presidente da República que seja réu em primeira instância pode disputar até tomar posse, se for eleito, de acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Ele afirma que a decisão da corte de que um réu não pode ocupar linha sucessória não se aplica neste caso porque a Constituição determina que um presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao mandato. Assim, eventual processo ficaria suspenso enquanto o réu ocupasse a presidência do país. Marco Aurélio foi o mesmo ministro que pediu o afastamento de Renan Calheiros à presidência do Senado justamente por ser um réu ocupando linha sucessória da presidência. Ou seja, na opinião do ministro, Renan não poderia ocupar a linha sucessória, mas Lula poderia ser o presidente. Quanta coerência, né? Esse comentário surgiu no Papo TV. Tá. Aí, eu vou trazer de volta. Gente, olha só, Papo TV é um blog, tá? Mesmo que a notícia seja séria, e infelizmente, ele realmente não tem, assim, da mesma maneira é uma opinião minha, eu sou um técnico, tudo bem, a minha opinião é um pouquinho mais balizada por conta de eu ser um cientista político. Eu sempre afirmo, eu sou cientista político, e todos os inícios de todos os meus vídeos, o pessoal até reclama, tu tem que ficar te afirmando isso, é como se fosse, sabe, como se fosse alguma coisa meio presnobar, isso, aquilo, não. É para mostrar logo no início do vídeo que é uma opinião de um técnico, ponto. Tanto que eu coloco data nos meus vídeos para que todo mundo possa perceber quando isso aconteceu, quando eu fiz esse comentário, para que sirva de um registro histórico. Então, assim, as datas mais atualizadas, quanto mais próximo de alguma informação nós tivermos, de um evento, de uma situação, mais próximo da realidade aquilo, porque os cenários vão mudando. Então eu posso ter comentado uma coisa dentro de um prazo, dentro de um momento, e se vocês procurarem mais próximo daquele fato, vocês vão ver que às vezes o cenário deu uma modificada por conta de algum fator. E aí eu vou comentando, argumentando, explicando, olha, mudou isso, mudou aquilo, mudou aquele outro. Então, cenários mudam, se modificam. E as informações também. E aí, uma coisa que a gente diz uma hora, não necessariamente ela pode ser confirmada. Ela pode ser confirmada ou não. A mais longo prazo, alguma coisa dá um aspecto, tem um cenário, cria-se um cenário de determinada maneira. A partir do momento que tu tem um período mais aproximado, intermediário, já pode ter modificado algum fator. No que se aproxima bem mais próximo de algum fato, por exemplo, há uma semana das eleições dos Estados Unidos, eu já tinha condição de dizer que Donald Trump ganharia e eu sabia dizer até como ele ganhava. Tanto que foi uma surpresa para todos os outros, menos para quem segue o meu canal. Né? Então, havia já uma previsibilidade nessa questão. Nas questões eleitorais municipais da minha cidade, aqui em Porto Alegre, no que acabou o primeiro turno, eu já disse quem ganharia o segundo turno, pela forma que ganhou o primeiro turno, o Nelson Marquesan Júnior. E assim por diante. Então existe uma previsibilidade técnica
Eu sabia, por exemplo, antes de começar a campanha eleitoral municipal aqui em Porto Alegre, eu sabia que aqueles que estavam disparados na frente, os dois que estavam disparados na frente, que dava segundo turno entre a Luciana Genro e o Raul Ponte, eu disse, nenhum dos dois vai passar para o segundo turno. Eles não vão sequer passar para o segundo turno, nenhum dos dois, pelo índice de rejeição de ambos. Eu já tinha visto isso na rejeição deles. Então tem como fazer previsibilidade da situação. E o que eu posso dizer da previsibilidade desta situação aqui? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Marco Aurélio Mello é voto vencido. Isso aí é o tipo da coisa que se ele tomasse decisão a respeito disso, teria de passar pelo pleno, que são 11 ministros. E nesta questão específica, não daria condição, viabilidade para que Luiz Inácio Lula da Silva fosse candidato à presidência da República. Ele vai, a princípio, até lá ele já pode até estar preso. É possível e bem provável que ele esteja preso até lá. Tá? Porque ele não tem foro privilegiado. E se houver uma condenação nesse aspecto, vai ser muito bem embasada. E vamos combinar, como jornalistas estão comentando nas redes sociais, Lula gasta em 2 meses, só de gasolina, o que daria para fazer 14 mil quilômetros. Com gasto do dinheiro público. Ele faz declarações inverídicas de gasto público. Isso aí é lavagem de... Isso aí não chega a ser lavagem de dinheiro, mas é abuso do dinheiro público. Que ele faz declaração disso, ele precisa tirar nota a respeito disso. Isso aí é crime também. Quem faz para ele comete um crime, e ele, por querer esse tipo de coisa, aceitar esse tipo de coisa, também comete crime. Lula pegou itens do Palácio do Planalto e levou para casa dele. Isso não pode. É crime também. Essa questão do apartamento é um dos detalhes. Existem vários outros pequenos ilícitos e crimes que Lula está cometendo, ou que já cometeu. E todos estão sendo identificados. Não é um pequeno detalhe. Ele não está acima da lei por ter sido presidente. Ele abusou do poder e continua abusando. Ele é criminoso e vai ser preso. É uma questão de detalhe, é uma questão de quando, não de se vai. Vai ser. E quando for preso, não será candidato à presidência da República. E mesmo que fosse candidato à presidência da República, por tudo que está acontecendo com ele, seria o fim, a extinção política de Luiz Inácio Lula, seria a derrocada de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não seria eleito. Investisse o que investisse na publicidade dele, hoje, o índice de rejeição de Lula é tamanho que seria facilmente derrotado. Seria a extinção política do PT, quando Lula fosse derrotado nas urnas. Então não adianta jus experiens do Marco Aurélio ou de qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal, porque isso não vai resolver de nada. Primeiro que ele perderia agora lá. Ele seria voto vencido. Ele não decide nada sozinho, são 11 ministros. Não decide nada sozinho, o pleno decidiria esse tipo de situação. E o pleno decidiria contra Lula. Mesmo que tenha puxa-sacos dele lá, mesmo que a maioria dos ministros hoje tenham sido indicados por Lula e por Dilma, pelo PT, por governos do PT, hoje o medo do Supremo é que aconteça uma chamada dos militares e que os militares digam: nós vamos dissolver o Supremo para fazer uma convocação técnica do Supremo. Acontece, eles estão com medo.
Porque os militares podem ser convocados tanto pela presidência da República, como pelo Legislativo, como pelo próprio Judiciário. Quem vai convocar os militares primeiro vai depender de uma questão de legalidade. Onde houver a ilegalidade, em que lugar acontecer a ilegalidade em primeiro lugar, aí se chama uma coisa de equidade, de proporcionalidade dos poderes, onde nenhum poder pode se meter onde não deve. E se o próprio Supremo agir com ilegalidade, promover um golpe de Estado, de alguma maneira, beneficiar um determinado partido em detrimento de outros, se configura um golpe. A legitimidade, a legalidade, elas têm que ser preservadas. E eles sabem que a única forma deles perderem o carguinho deles, que é vitalício, é cometendo alguma coisa nesse sentido. Então eles não são loucos de fazer isso. Eles têm emprego garantido para a vida toda. A única forma de perder o emprego é se eles agirem errado. Sinceramente, você faria isso? Sabe quantos deles vão pensar duas vezes antes de fazer uma besteira dessas? Todos. Uma rara exceção, um que o outro vai acabar fazendo besteira. Mas vai ser minoria. Para dizer, olha, a gente ficou do teu lado, isso, aquilo. Dá aquele tapinha, entendeu, nas costas. Mas eles não vão ser loucos de colocar a vida deles, a família deles em risco, e até a possibilidade, não só a aposentadoria compulsória, mas de corresponsabilidade, um ato criminoso. Eles não vão colocar o nome deles na história dessa maneira. Podem até fazer uma votação que outra, alguma coisa, meio que, nós te apoiamos, isso, aquilo, mas não vai ser assim. Entendeu? A gente sabe que tem coisa errada lá. A gente tem consciência que tem coisa errada lá. Ainda assim, eles vão agir da maneira para se autopreservar. É autopreservação, é sobrevivência no caso deles. Então não precisa temer. Marco Aurélio Melo foi indicado, por incrível que pareça, não foi indicado pelo PT. Foi indicado por Fernando Collor de Mello. Sim, pelo Collor. E está falando isso. Está dizendo isso. Ele é contraditório, sim. É antagônico nesse aspecto. E a gente tem que fazer pressão, fiscalizar, exatamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Então vamos ficar atentos, vamos fazer controle social e cobrar esse tipo de postura, né? Esse tipo de coerência política, porque a gente não quer ver sequer Lula candidato. Claro que se ele for candidato, vamos derrotá-lo. Acima de tudo, a rejeição dele tem que superar tudo e todos. E quem fizer permitir que Lula seja candidato é conivente com a corrupção nacional. Que fique claro. Que fique claro isso. Se Lula for candidato, se o PT ainda existir até lá, é sinal de que a corrupção está intrínseca no Tribunal Superior Eleitoral. Que alguém lá está permitindo a corrupção política, transformando um partido político em uma facção criminosa, uma representação legal do crime organizado nacional. Porque o que está acontecendo, a olhos vistos, nós percebemos, tem nome, tem cara e deveria ter punição exemplar. E se não foi, alguma coisa de muito estranho está acontecendo e não é para o bem do Brasil, não é para o bem da nação. Urge um pouco mais de celeridade na questão do trato da coisa pública por parte da justiça brasileira. Principalmente no medo que tange a não punir quem merece ser punido. Porque quando nós poupamos o lobo, nós sacrificamos ovelhas. Muito obrigado pela atenção dispensada.